Olá, divinos e amados no meu coração, sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, a nossa jornada diária de libertação do medo e cura da ansiedade através de um curso em milagres. E hoje chegamos à lição 25 e eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes você sofreu por antecipação, por achar que uma situação era o fim do mundo, quando na verdade ela era o começo da sua cura? Hoje, na nossa lição 25, vamos dar um passo profundo na cura da ansiedade, compreendendo o verdadeiro propósito de tudo o que nos acontece. Continuando nossa conversa de ontem sobre a impermanência da filosofia budista, hoje eu trago reflexões inspiradas em um vídeo do psicólogo Fernando Raim. Além disso, vou compartilhar com vocês a história de um retiro espiritual de meditação profunda, um lugar que exige um comprometimento imenso e onde muitos enfrentam grandes resistências internas para permanecer por lá. Vamos entender como essa resistência se conecta com as lições de Jesus no curso e a importância de persistir sem nos culpar. E também falo das experiências que tive com as técnicas de cura EFT e Ho'oponopono e como encontrar o nosso verdadeiro propósito no tempo certo de cada um. Prepare seu coração e vamos juntos. Não se esqueça de que a nossa oração do dia está escrita e fixada logo abaixo na seção de comentários. Corre lá depois para ler com calma e registrar o seu amém. Agora inspire profundamente, solte as expectativas e vamos acolher os ensinamentos da lição 25. Vamos começar agora a lição 25. Olá, como que estão? Como que passaram de ontem para hoje? Como que está o tempo aí na cidade de vocês? Espero que esteja um dia lindo, como aqui está, um céu azul, muito sol, mas eu sempre falo que, independente de como esteja o céu aí, o dia na cidade de vocês, tenham a certeza sempre que o sol está ali, né, a brilhar atrás das nuvens, mas está. Assim como Jesus, Deus e o Espírito Santo estão aqui sempre no nosso coração. Muitas vezes aqui sem a gente expressá-los, sem a gente conseguir chamá-los aqui, pedir por eles no meio desse tumulto de pensamentos que estão na nossa mente e deixamos eles aqui oculto no nosso coração, mas lembrando que eles sempre estão aqui com a gente, nos ajudando. Basta que a gente chame, que a gente peça realmente. E senti de falar isso agora, pela lição que eu fiz, por algumas coisas que eu tenho vivido, até uma coisa que eu fui procurar agora na internet, que fui tentar entender como que seria um retiro de meditação mais profundo, né, assim. Eu vi isso num vídeo que eu assisti. Até falei para vocês ontem que eu estava assistindo esse vídeo muito legal de um psicólogo. Acho que eu já comentei com vocês sobre esse psicólogo um outro dia. Ele fala coisas muito interessantes e ele estava falando de budismo. Então eu comentei ontem com vocês levemente, né, sobre a impermanência. E aí tinha alguns comentários lá no vídeo falando sobre esse retiro que muitas pessoas fizeram, de meditação intensa mesmo, por 10 dias, e me chamou a atenção. E eu fui olhar, e só de eu ver alguns comentários assim, eu já fiquei pensando, nossa, né, como que eu ficaria nesse lugar? E muitas pessoas gostaram, amaram, só que é bem profundo mesmo, né? Até o comprometimento que você vai ter que fazer, meditação quase o dia inteiro, alimentação diferente, horários diferentes de acordar. Então, um comprometimento muito grande com a meditação. E aí eu fui ler um comentário de uma menina que ela falava que ela não conseguiu, no segundo dia logo ela desistiu, e aí tinham outros comentários de pessoas que também desistiram, mas muitas pessoas lá continuavam. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que a gente conseguiria mudar assim rápido os nossos hábitos? E por que algumas pessoas conseguiram e outras desistiram, né? E pelo relato que eu li dessa moça,
ela não estava realmente muito acostumada a meditar tanto. E eu entendi, assim, o lado dela, porque realmente a gente acostumar a nossa mente tão rápido assim com uma coisa, demora, é um processo muito grande. E fazer assim de imediato vai dar uma confusão realmente mental. E aí eu mesma aqui todos os dias fazendo meditação, eu percebo, né, como que fazia um bom tempo que eu tinha parado de meditar, porque eu estava fazendo muito reiki, comentei com vocês aqui, e antes eu sempre fazia. Eu parei um pouco e comecei a fazer muito reiki. O reiki é muito bom, ele faz a cura e tal, mas esse processo da gente ficar em silêncio, porque o reiki eu não ficava em silêncio, né, na hora que eu pratico. Tem a música, tem ali os processos de curar o chakra, de alinhar, né, os chakras, equilibrar os chakras, de curar determinadas partes do corpo, de dar mais atenção para determinadas partes do corpo que estão desalinhadas com algum problema. Mas a parte de ouvir ali, sabe, em silêncio mesmo, de ouvir sua intuição, de ouvir o Espírito Santo e de conseguir ficar em silêncio a maior parte do tempo que você conseguir, porque não é uma tarefa fácil, principalmente quando você está ali com muitos pensamentos na cabeça. E nessa minha volta para fazer meditação de novo, que eu tô cada dia mais conseguindo ficar um pouco mais de tempo meditando, eu percebo que os pensamentos eles vão diminuindo, eu vou conseguindo mais ter esse equilíbrio, conseguindo mais ficar atenta à minha respiração, sentindo o ar entrar e sair, os pensamentos diminuindo, até uma hora sentindo algumas coisas que a gente sente quando a gente faz meditação e tá indo ali para um lado muito equilibrado, para o caminho da luz, quando a gente já consegue sentir algumas coisas no corpo diferente, que está passando, né, para um estado maior, a gente está se elevando nas ondas, nas frequências, e então me veio muito isso na minha cabeça agora, que a pessoa, para conseguir aguentar esses dias nesse lugar, porque vai mudar tudo que você está acostumado, a pessoa tem que passar por um processo. É gradual mesmo. Se ela for como essa moça, que eu acredito que não teve uma preparação, que não fazia antes já na casa dela ou em outro lugar, que não entrou muito em contato com isso, vai ser muito desesperador mesmo. E ela vai sentir tudo aquilo que ela falou que sentiu. Vai ser normal mesmo. Precisa de um preparo. E eu comparei muito com essas lições do 100, que a gente está aqui num preparo. Hoje a gente vai para a lição 25 e Jesus está aqui todos os dias nos preparando aos poucos com as lições, o dia inteiro, sendo gradual aqui, ele está aumentando aos poucos, né? Hoje a gente já vai fazer um pouquinho mais das lições, tudo isso para que a gente entenda, para que não seja de uma hora para outra, que seja devagar. E esse eu acho que é o melhor caminho de todos mesmo, nada como o nosso mestre para nos orientar como fazer da melhor forma. E aí eu li hoje a lição e foi, nossa, maravilhoso. Foi mais uma lição aí pra gente, para mexer mesmo com o nosso modo de pensar, sem que isso traga uma resistência muito grande, como no caso que eu comparei com essa meditação que a menina ficou no segundo dia, ela já desistiu, né? Então, um processo muito calmo e que eu vou perguntar para vocês aqui, se vocês quiserem colocar nos comentários o que vocês estão sentindo, vocês estão conseguindo entender o que Jesus quer para a gente ao falar sobre o significado das coisas, ao colocar esses exercícios práticos aí, vocês estão conseguindo fazer. Isso tem mudado a sua forma de pensar, vocês estão entendendo o que ele quer com isso. E sempre, gente, com calma, como eu falei, a gente vai entender aos poucos. Se ainda não estão entendendo, tá tudo bem, é um processo. Hoje ele vai ser ainda mais claro, mas sempre falando pra gente que a gente vai aprender aos poucos. Eu hoje assisti um vídeo, esse vídeo que eu falei ontem, né? Eu continuei assistindo, porque é um vídeo longo desse psicólogo. Eu vou até falar aqui pra vocês como que é, se vocês quiserem assistir. Ele fala
de Buda, tá falando aqui da impermanência, mas eu achei muito interessante porque ele tá falando aqui do significado das coisas. É um pouquinho diferente, mas ele fala muito dessa questão. Ele fala até como é que foi feito um copo de vidro, uma vela que você acende, que essa vela, quando você acende, ela tá ali se modificando o tempo inteiro com a luz dela. Fala da xícara, do copo, e eu achei muito interessante como ele está colocando também o significado das coisas. É muito interessante porque para a gente fazer aí uma analogia com o que Jesus está falando do significado das coisas, com o que Jesus vai falar hoje do significado das coisas para a gente, e para a gente comparar aí com o que o Fernando está falando também sobre os ensinamentos budistas. O nome do vídeo, o título do vídeo é Impermanência e Ego, dois pontos, porque o eu é uma ilusão, budismo, né? É do Fernando Rainho, tá? Se vocês quiserem assistir, eu acho muito legal para a gente comparar, a gente vai entendendo melhor tudo isso. Foi através desse vídeo que eu fui procurar sobre esse retiro, e aí vi os comentários e tirei essas conclusões, assim, de como a gente tem que ir de forma gradual, não se atropelar, não querer fazer uma coisa de muita resistência que a gente ainda não consegue, que é preciso um preparo, né? Eu entendi muito isso até pelas meditações que eu estou fazendo. E se vocês quiserem colocar aqui como que vocês se sentem com as lições do 100, se de repente vocês já até conhecem esse retiro, se já participaram, se seguem os ensinamentos budistas, ou se está ali só no caminho de Jesus também, me contem aqui, eu vou adorar ler os comentários, sempre falo isso. Adoro aqui que a gente compartilhe as nossas experiências. Mas então, né, gente? Então agora a gente vai fazer a lição 25, mais uma vez, sobre o significado. Jesus voltou aqui com essa ideia. E como é que foi, gente, ontem, a lição 24? Vocês gostaram? Eu vou relembrar aqui com vocês como é que foi, né? O título: Eu não percebo os meus maiores interesses. Vocês conseguiram fazer os 5 períodos que ele fala? O que vocês sentiram? Conseguiram entender o que Jesus quer dizer aí com seus maiores interesses? Nossa, parece que, pelo menos assim, na minha mente, fazendo de novo, dá um nó, né? A gente fica pensando que o nosso interesse é um, e ao fazer o exercício, a gente vê quantos interesses tem naquela meta que a gente colocou. E aí hoje ele vai ser mais claro aí qual é o interesse, qual é o maior interesse que a gente tem que absorver dessas metas, qual é o verdadeiro interesse que a gente tem que olhar sobre cada meta aí colocada. E então hoje ele vai ser mais claro ainda, a lição hoje vai ser muito boa. A de ontem já foi muito profunda, porque me fez pensar muito. Eu fiquei me questionando muito com essas metas que eu estava colocando, o que eu queria de cada coisa, e às vezes não tinha nada a ver com o que eu achava que eu queria, o que eu estava querendo daquela situação ali, que às vezes nem a própria situação tinha a ver com o que é verdadeiro, e a gente tá ali sem o propósito. O interessante é que eu pensei muito no propósito também, o propósito de muitas coisas. E aí vem Jesus aqui na lição 25 e já começa logo o primeiro parágrafo falando de propósito. Não sei se vocês, nas suas metas, vocês colocaram isso. Me contem aqui se colocaram. E Jesus já me deu a resposta aqui que eu estava precisando, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Voltou aqui sobre os significados das coisas, agora dizendo que a gente não sabe para que serve coisa alguma. Primeiro parágrafo. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas. Portanto, não tem significado para ti.
bem interessante ele falar isso, né? Porque eu já fiz os exercícios aqui e eu olhei para algumas coisas que, na verdade, me trouxeram ambivalência. Eu olhei para uma coisa e vi duas coisas ali. Uma coisa que me fazia bem e outra que me fazia mal. Depois eu fui para a segunda coisa, aconteceu a mesma coisa. E a terceira aconteceu a mesma coisa. Eu olhando e vendo que ela tinha um significado bom, mas que também tinha um significado ruim. As três primeiras coisas, depois não. Mas as três primeiras para que eu olhei, eu consegui ver isso. Então vamos continuar. Portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. Então, olha que interessante. Eu estou vendo isso. Vocês vão olhar, talvez, para essas coisas que eu olhei e vão dar um outro significado para isso, de acordo com o que é interesse para vocês. É para isso que serve, ponto e vírgula. É esse o seu propósito. E é isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. A gente precisa reconhecer para se integrar com Deus. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. A gente entendendo que tudo que a gente vê é para o nosso próprio interesse, a gente consegue reverter esse pensamento, a gente consegue reconhecer que a gente tem que ter uma meta unificada com Deus. Então, ó, vamos no segundo parágrafo, vamos entender melhor. Segundo parágrafo, tu percebes o mundo e nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Então, por que a gente não entendia os nossos maiores interesses? Porque a gente estava ali falando coisa errada, entendendo metas erradas, entendendo resultados errados, porque estávamos ali vendo tudo, interpretando tudo através do ego. Mas, quando a gente muda isso, a gente consegue entender qual é o nosso maior interesse. Aí ele continua. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, está fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Terceiro parágrafo. Um outro modo de descrever as metas, que ora percebes, é dizer que estão todas relacionadas com interesses, entre aspas, pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas, na realidade, concernem o nada. Então, o que ele quer dizer aqui que a gente não tem interesses pessoais? Quando a gente está unificado com Deus, quando a gente está no amor, na paz, na tranquilidade, não achando que a gente sabe tudo, que a gente tem que entender tudo, e deixando para quem realmente entende, para quem conhece, a gente não está mais com os nossos interesses pessoais. E assim é a realidade. E aí ele continua, portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim não sabes para que serve coisa alguma. Quer dizer, quando a gente valoriza uma meta irreal, uma meta do ego, uma meta que não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai saber para que serve nada. Quarto parágrafo. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu, de fato, reconheces o propósito. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando em níveis. Quando ele fala em níveis, aquilo que eu estava comentando com vocês, que está falando muito no livro-texto, que aqui no tempo a gente fica classificando as coisas, colocando em níveis. Então ele fala, em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito, tá? Em níveis superficiais. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Então, colocando aqui na nossa terra, no nosso tempo, com o nosso ego, vendo aqui ainda no plano físico, sem reconhecer o Espírito Santo, o propósito não pode ser compreendido em níveis. Por exemplo, ele continua aqui, tá? Por exemplo, de fato, compreendes que o telefone
existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. Então, ele colocou um exemplo, gente, eu achei muito legal esse exemplo que ele colocou físico aqui, que a gente compreende que um telefone existe e que o propósito é falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. Então, esse é o propósito do telefone. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. Quer dizer, você dá lá um significado para o telefone, né? Aí você quer falar com alguém que não está perto de você, mas você não compreende a razão. Por que, que você quer usar o telefone? Por que você quer alcançá-lo? E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. Quinto parágrafo. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas, tá? Então, aqui, como ele fala, metas do ego. O reconhecimento de que elas são sem significados, em vez de, aí ele coloca entre aspas, boas ou más, entre aspas, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. Então, gente, eu acabei aqui que eu falei com vocês sobre as 3 primeiras coisas que eu vi nessa lição, em que eu senti nas coisas ambivalência. Em que uma das coisas primeira que eu vi aqui, que inclusive está na minha frente, é o ventilador. E aí eu olhei para o ventilador e eu pensei, ele tá ventando, ele pode, né, ajudar com o calor que eu tô sentindo aqui. Por outro lado, eu pensei, mas esse vento demais pode também me dar frio, pode também interferir em alguma coisa no meu corpo, se ele ficar muito forte. Então, eu já pensei aqui no significado do ventilador como bom ou mal, dependendo de quanto tempo eu usá-lo, enfim, na velocidade que ele ficar. Mas ele fala, a ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção, de reconhecer que essas coisas são sem significados. Sexto parágrafo. São requeridos 6 períodos de prática. Vejam, gente, que ele já aumentou de ontem para hoje. 6 períodos de prática. Cada um com a duração de 2 minutos. Aumentou, ontem foi 2 minutos, hoje 2 minutos também. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Então, a gente vai falar, eu não sei para que serve coisa alguma. Em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar repousar em qualquer coisa que casualmente capte os seus olhos. Perto ou longe, entre aspas, importante ou, entre aspas, sem importância, entre aspas, humano ou, entre aspas, não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado desse modo, dize, por exemplo, eu não sei para que serve esta cadeira. Eu não sei para que serve este lápis. Eu não sei para que serve esta mão. Dize isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito, até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa então para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Então, você vai falar, eu não sei para que serve coisa alguma, vai olhar para um objeto e vai falar, eu não sei para que serve este e o nome do objeto. Aí fixa os olhos nele, né? E completa a declaração e passa para o outro objeto. Ai, gente. Ai, me deu até uma coisa agora, né? De pensar que eu fiquei aqui olhando para os objetos e pensando se são bons ou ruins. E a ideia é a gente entender que eles são sem significados, né? Que a gente tem que olhar aí com o significado aí do Espírito Santo para tudo, sem nomear, entender o nosso propósito de Deus, da paz, mas é sempre em mente que isso daqui é um processo. Como eu falei no início do áudio, contei a história do retiro, é a gente entender o processo, a gente respeitar o nosso limite, até quanto a gente entende, até quanto a gente está disposto a fazer por enquanto. E tá tudo bem, a gente pode fazer isso. Ele está pedindo aqui 6 períodos de prática.
vamos tentar fazer, mas vamos nos respeitar, respeitar o nosso dia, respeitar o nosso processo e sem se culpar se não conseguir. A ideia é que você consiga, porque aí você vai conseguir também ficar cada vez mais perto do seu processo de evolução, mas tudo no seu tempo. Se respeite e tenha em mente que é para o seu bem sempre, aí você vai conseguir fazer de forma melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Eu amei. Me contem aqui, tá? Como que foi a lição de ontem. Se vocês tiverem dificuldade, coloquem aí o despertador desses 6 períodos, dividam os períodos aí pelo seu dia. E vamos juntos nesse caminho aí da paz e do amor que Jesus quer pra gente, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de curtir o áudio se gostaram, se inscrever no canal e compartilhar com alguém, tá bom? Se conhecem alguém aí que tá precisando da mensagem. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.